Graça e a paz de Jesus, amém, queridos? Vocês podem estranhar, eu estou assim, tudo. Eu disse para uma irmã, irmã, eu estou, parece papagaio no arame, só de lado, mas graças a Deus, porque ainda estou andando um pouquinho, não posso ficar muito tempo em pé por causa de uma artrose terrível, mas Deus vai me curar, em nome de Jesus. Queridos, hoje é dia de festa. Aliás, tem que ser todos os dias festa nessa igreja, irmãos. Hoje eu falei de manhã, eu disse, se fosse no interior, festa de santos são 7 dias. Só termina quando derruba o mastro, né, queridos? Então aqui não, mas eu vou dizer uma coisa, queridos. Nós estamos felizes pela igreja completando 67 anos de existência neste lugar. E até Jesus voltar, ela vai triplicar em número de membros, de trabalhos. Queridos, isso vai ser bênção cada dia na vida desta igreja. Mas estamos aqui agradecidos a Deus e ao convite da igreja, através do pastor Charles Wendel, meu amigo do coração, a sua família também. E eu não podia deixar de aceitar o convite de vir aqui para trazer uma palavra a esta igreja, participando deste momento tão especial de regozijo pelo aniversário desta igreja. Então, queridos, nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que encontra-se no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: e orando para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? O tema da mensagem já está nos boletins, está por aí, mas é aprofundando raízes para frutificar. Que tema lindo, né, queridos? Produzir frutos é o tema desta igreja. E é o propósito desta igreja, com certeza. Queridos, o apóstolo Paulo chamou a atenção para que pudéssemos aprofundar raízes e frutificarmos. Ele chama a atenção para isso. Nós precisamos frutificar, com certeza. Então, no primeiro ponto que temos aqui, andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Olha aí, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agindo de maneira que possamos mover o coração de Deus. Agradar a Deus em tudo é mover o seu coração. Com certeza, queridos, precisamos embasar, alicerçar, aprofundar raízes para bons e abençoados resultados na obra do Senhor Jesus. Pode ter certeza disso, meus irmãos, meus queridos irmãos. O próprio Deus Filho nos deu um exemplo, queridos. A maneira como agradar o Pai. E nós temos que, na realidade, pensar nesta situação que devemos ter, esse propósito que devemos ter. Diz em João capítulo
8, verso 29. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. É Jesus dizendo isso com relação a Deus Pai. Fazer a vontade de Deus está dentro desse propósito que nós deveríamos colocar no nosso coração, enraizando as nossas vidas nos ensinamentos do Mestre, para podermos frutificar. Olha, queridos, e digo mais, para agradarmos a Deus, é preciso usar da nossa fé. A Bíblia diz isso. Olha aí, a Bíblia diz isso, queridos. Em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se tornou galardoador dos que o buscam. Então, para agradar a Deus é preciso usar da nossa fé, queridos, porque sem fé não vamos agradá-lo. Pense nisso. A fé, ela vê o invisível, ela ouve o inaudível e ela crê no impossível. Talvez alguém possa duvidar, mas levanta-se alguém e diz: este trabalho vai ser muito abençoado, porque vai triplicar o número de salvos neste lugar. Pode ser que você não veja, mas alguém que está dizendo isso está vendo através da fé. Então a fé vê o invisível. E eu sempre falo, alguém está pensando e coloca no seu coração e pela fé, ele diz: eu vou passar no concurso do governo. O outro diz: tu não vais, tem tantos candidatos. Mas pela fé, ele vê o invisível e ele vai passar. Queridos, pela fé, nós ouvimos a palavra do Senhor no nosso coração. Pode ser que ninguém ouça, mas você, pela fé, ouve o inaudível do nosso Deus. Pela fé, você vê, queridos, pela fé nós vimos também o impossível acontecendo. É preciso ter fé para agradar a Deus, queridos. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sempre falo, fica até meio chato, mas é uma verdade. Deus tem me abençoado de tal maneira, que já era para eu ter passado para a glória. Quando eu era gordo não dava para ir, porque era muito pesado para os anos que levaram, e hoje estou mais magro. Eu fiz a bariátrica, fiquei mais magro. Mas, queridos, tive tanta complicação. E eu disse de manhã, muitos dias assim, devia te aposentar. Por quê? Eu tenho a fé. Eu creio nesse Deus que tudo pode, queridos. E pela fé eu estou aqui. Pela fé eu estou aqui. Não sou muito novo, não sou muito velho, não. Eu sou jovem, 72 anos. Mas estou aqui. O único problema não tem nas pernas, mas vai melhorar, que eu mandar botar uma prótese, em nome de Jesus. Ainda vou para São Silvestre. Queridos, é isso, meus queridos irmãos. Nós precisamos ter fé. Passei um período, até alguém, eu fazia parte do conselho
da convenção. Eu estava fazendo tratamento, tive um câncer de próstata, estou curado em nome de Jesus. Tive problema na vesícula, mandei arrancar tudo, fiz biópsia, não era câncer. Eu estou aqui, eu fui de 112 quilos depois da cirurgia bariátrica, eu fui para 85 quilos, depois 112, depois fui a 63 e eu estou com 89 quilos. Não quero mais do que isso, senão eu não vou poder andar mais. Mas uma coisa é certa, pela fé, queridos, eu estou aqui, em nome de Jesus. Então é preciso que, para agradar a Deus, é preciso que possamos usar da nossa fé. Com certeza. Isso é uma realidade, isso é uma verdade nas nossas vidas. Então pense, queridos, pense que nós devemos frutificar em toda boa obra. Quando nós aprofundamos nossas raízes, frutificamos até 100 palavras. Você sabia disso? Até 100 palavras, quando nós estamos enraizados no Senhor, alicerçados, embasados na sua palavra. Não precisa falar para ganhar pessoas. Eu vou contar aqui, não foi a irmã Corina da nossa igreja que foi bênção, mas foi uma outra Corina em Belém do Pará. É interessante, aquela irmã já partiu para a glória, seu esposo, irmão Santos, da Igreja Luz do Evangelho, na Pariquis, no bairro de Jurunas. É interessante a história desta irmã, o testemunho dela e da pessoa que foi alcançada pelo poder de Deus. Ela morava na Roberto Camillier, dobrava na Pariquis, logo assim a Igreja Luz do Evangelho, pastor José Terto. Eu não sei se ainda está vivo. Mas, queridos, ela passava todas as 5 horas da tarde, às 17 horas, passava naquela rua, Roberto Camillier, dobrava na Pariquis e ia para a Igreja Luz do Evangelho. Todas às 17 horas. E tinha uma senhora que ficava olhando para ela todos os dias, ela passando. E no domingo ela passou, ela disse, não é possível, essa mulher todo dia ela passa aqui nesse horário. Chamou a filha dela, filha, vamos atrás dessa mulher, vamos ver onde é que ela vai. Não é possível, onde é que ela vai? E saíram as duas, ela e a filha, uma jovem. Andaram, entraram na Pariquis, chegaram na Luz do Evangelho. E a mulher subiu uma escadaria. De um lado era tipo a igreja central, mas de um lado, do outro uma escadaria. Aí a filha dela disse, mamãe, a senhora é muito tola. Essa mulher protestante, essa mulher é crente, ela vem lá, agora vai entrar, eu vou me embora para casa. Ela disse, vai filha, mas eu vou entrar. Eu vou ver o que é que ela faz lá dentro, porque todos os dias ela passa aqui. E ela entrou. E ouviu a palavra. E ela aceitou a Jesus, mas ninguém sabia, porque ninguém tinha conhecimento daquela mulher, não conhecia aquela senhora. Ela passou um ano, foi batizada, e no dia de um ano de decisão, ela disse, eu quero dar um testemunho. Ela disse, irmãos, eu quero agradecer a Deus e a irmã Corina, porque ela que me falou do Evangelho. A mulher disse, não, mas eu não, irmã, não tenho recordação disso. Me perdoe, não tenho. Ela disse, não. Aí ela contou a história. A senhora não me falou realmente com suas palavras, mas foi com as suas atitudes todos os dias. Contou assim que eu estou contando. Queridos, foi uma festa. Foi uma festa naquela igreja, pelo testemunho daquela senhora, pela vida daquela irmã Corina,
E eu digo sem palavras, quando estamos alicerçados, com as nossas raízes bem seguras no Senhor, nós podemos ganhar pessoas, frutificar para Cristo Jesus, através das nossas vidas, sem palavras. Você acredita nisso, meu irmão? Ela disse: eu só sei orar, irmão, eu não sei falar com ninguém sobre o Evangelho. E é verdade. E eu descobri depois, preguei na Igreja Batista Filadélfia. Primeiro ano que o pastor Riedes estava chegando, me convidaram para pregar no aniversário da igreja. Eu preguei e eu contei essa história que eu estou contando. Terminou o culto e me procurou: pastor, o senhor conheceu essa mulher? Eu conheci. Esse homem, o senhor conheceu? Eu conheci. Irmão Santos. Era meu avô e minha avó, pastor. Que coisa maravilhosa, irmãos, coisa maravilhosa. É assim que Deus age, meus queridos irmãos. Então, pense nisso, frutificai. Então, quando nós estamos, irmãos, aprofundados com nossas raízes, frutificamos até mesmo sem palavras. Pastor, não posso falar, não posso pregar, eu tenho vergonha. Precisa não, vai orar. Vive da maneira como tu vives e as pessoas estão te olhando. Nós estamos num Big Brother, queridos. As pessoas estão olhando para você, para mim, para todos nós. E elas vão, através da nossa vida, do nosso testemunho, elas vão a Cristo Jesus. Nós frutificamos sem falar nada. Então, louvado seja o nosso Deus. Esse testemunho da irmã Corina é uma bênção. Mas olha, queridos, nós frutificamos também quando temos a coragem de ser diferente e não tomar a forma do mundo. Nós frutificamos quando nós temos essa coragem. Eu penso assim, não tomar a forma do mundo vai ser um protestante, vai protestar de tudo, não é? Mas olha o que diz a palavra do Senhor, Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Eu não posso me conformar com tudo que está acontecendo aí, porque eu preciso, queridos, experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Eu preciso. Nós precisamos. Então, quando nós podemos frutificar, quando temos a coragem de ser diferente, de falar, como falou a nossa irmã, sem palavras, só com a sua atitude, com a sua maneira de ser. Meus queridos irmãos, eu tenho muitas experiências em muitos lugares, trabalhos, de pessoas que frutificaram, mas pessoas que foram derrotadas, porque não estavam realmente aprofundadas as raízes da sua fé. Eu estava no seminário. Eu fui ao seminário em 1973. Comecei a estudar em 74. Estou velhinho. E depois, queridos, eu sempre vinha nas férias, passar as férias aqui em Macapá. É minha terra. E eu conheci naquela igreja um irmão. Eu não sei onde é que ele anda, faz muito tempo. Mas eu conheci um irmão naquela igreja, um irmão abençoado, um irmão crente, um irmão que vivia uma vida realmente para o Senhor. Ele vivia uma vida cristã autêntica na Igreja Batista Memorial. O nome dele era Larry, morava lá no Buritizal. E eu conheci aquele homem, vi a situação dele, vi como ele era, uma pessoa
altamente consagrado. Ele morava numa rua, eu não lembro agora onde era, nem não era muito, nas ruas não tinham nem asfalto naquele tempo. Eles moravam naquelas ruas. E ele disse: meu querido irmão, pastor Sandinho, essa rua aqui é só dos salvos. Glória a Deus. Eu digo: glória a Deus, querido. Dali até lá não tem um incrédulo, são todos da igreja. Aleluia. Mas sabe, queridos, ele mudou. E eu não sabia. Eu fui para Belém novamente. Morei 40 e poucos anos em Belém. Eu fui para Belém, passou um tempo, voltei. Passei umas férias, fui procurar esse homem, não consegui. Alguém me disse: ele mora na rua tal, não mora mais na casa, a casa não é mais dele, ele já vendeu, fez um negócio. Mas até que eu descobri. E eu falei com ele, tinha uns meninozinhos bonitinhos, umas meninas. E ele disse assim para mim, chorando, ele disse: pastor, eu estou muito triste. Eu morava no céu, naquela rua era o céu da minha vida. Eu vendi aquela casa, não sei o que foi que eu fiz de errado, mas eu comprei esta casa aqui. Aqui é um inferno. Queridos, tem um bar bem no lado aqui de casa. A festa come direto a noite toda. Os meus filhos não ouviram mais a palavra de Deus, não querem mais ir para a igreja. Eu estou muito frio, estou fraco, pastor. Porque aqui é o inferno, ninguém fala com ninguém aqui, todo mundo, olha, meu menino está no bilharito aí. A minha filha sai de noite, só chega já de madrugada, eu tenho um adolescente. Pastor, ore por mim. Eu digo: querido, agora você tem que fazer uma coisa. Você tem que ser luz neste lugar. Você não perdeu sua família? Você precisa colocá-los novamente na presença de Deus. Ore por eles. É certo que você saiu do céu, mas aqui não é o inferno que vai te derrotar. Tu vais orar por ele, querido. Eu não sei o que aconteceu com ele mais. Mas uma coisa é certa, queridos. Pense nisso. A palavra de Deus diz assim. Olha aí. Efésios 5,18 diz: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Nós somos luz no Senhor. Eu já vivi uma vida pregressa terrível, mas o Senhor me abençoou, me resgatou, me tirou de lá. E eu tenho que viver no Senhor até o final da minha vida. Faça isso também, querido. Frutifique. A sua vida é para frutificar. Eu tive muita dificuldade em aceitar esse irmão, a situação dele, querido. A gente fica triste com um irmão desse, que é um homem que vivia uma vida santa, abençoada, e ele agora está derrotado. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quando nós aprofundamos nossas raízes no Senhor, os resultados são bênçãos. Pode ter certeza, querido. Quando estamos enraizados, embasados, alicerçados no Senhor, só bênçãos na nossa vida. É assim que a palavra de Deus diz? É assim, queridos. Pense. Salmo 1:3 diz: e ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Queridos, nós temos que estar alicerçados no Senhor, recebendo dele, como uma árvore
plantadas junto ao ribeiro de água, junto à corrente de água. Vai estar sempre alimentado. Nós vamos estar sempre alimentados pela palavra. E tudo que vamos fazer, nós teremos sucesso. Nós somos abençoados, queridos, porque estamos com a nossa vida arraigada no Senhor Jesus. Pense nisso. É importante. É importante, queridos. Olha, quantos servos que aprofundaram suas raízes, frutificaram para a honra e glória do nosso Deus. Quantos? Desta igreja. Eu não sei nem quantos passaram aqui, mas eu sei daqueles que, naquele tempo, quando eu aceitei a Jesus, no dia 21 de junho de 1971, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Fui batizado aqui neste templo. A Igreja Memorial não tinha batistério. O pastor Francine me batizou aqui no dia 26 de dezembro de 71. Foi o domingo. 25 foi num sábado. 25 foi no sábado, 26 foi no domingo. E eu fui batizado aqui à tarde. Então, queridos, vejam quantos servos de Deus participaram daqueles que eu conheço. E hoje o pastor Charles disse, aqueles que já partiram para a glória, aqueles que ainda estão por aqui, outros que foram para outras igrejas, mas todos participaram deste trabalho. E eu me lembro do pastor Kai Lawrence, um americano. Eu sempre dizia a ele, pastor, o senhor é o Eurico Nelson da Amazônia, o senhor Eurico Nelson da Amapá. Ele abriu trabalho aqui em todos os lugares, é pena que estão quase todos fechados. Flechal, Itaubá, Piririm, Hebreu, Amapá. Queridos, ele andava neste Amapá todo. E não somente ele. Pastor Arthur Fernandes Chabregas, pastor desta igreja. Pastor Eurico Rabelo, conhecido Cazuza. Pastor Francenino Marcos de Mendonça, que não era desta igreja, mas ele fazia um trabalho junto com eles. Queridos, quantos servos de Deus que passaram neste trabalho, pessoas abençoadas, que abençoavam, uma irmã que foi a minha professora, em termos de vida cristã, a irmã Corina Moras de Araújo, uma bênção, uma mulher com a cabeça abençoada. A irmã Corina, o irmão Genário, Bahia, o irmão Amâncio, todos esses eu conheci. Irmão Amâncio, a irmã Brígida, o irmão da Ladier. Quem quer cantar? Ninguém levantava. Pastor Chabrega, quem quer cantar? Ninguém levantava. Ele se levantava, vinha todo trôpego e cantava assim. Mas cantava, alguns riam. O pastor dizia, olha, vocês não têm coragem, mas ele teve coragem. Ele é servo. E é dessa forma, queridos. Mas todos esses trabalharam nesta igreja. A irmã Ivonete, ela estava de manhã aqui. Está ali a irmã. Glória a Deus, amém, Jesus. Queridos, todos esses trabalharam. E quantos vieram depois? Que eu não os conheci. Mas eu quero dizer a vocês, queridos, todos esses trabalharam em prol da obra do nosso Deus, para que este trabalho permanecesse, para que esta bênção estivesse na vida de cada um de nós.
eu fui abençoado. Um dia a irmã Erimar disse para mim, esposa do irmão Dorceles Paivas, eu trabalhava na Casa Miramar, num armazém que tinha aqui em Macapá, da família Mira, e ela disse uma vez para mim, eu tinha meus 20 e poucos anos, ela disse, seu Sandinho, eu quero te convidar para você ir na minha igreja. Eu queria saber de igreja. Eu disse, minha irmã, eu já sou crente. De qual igreja? Eu digo, de Jesus. Aí ela riu assim e disse, não, estou falando sério, pastor. Eu digo, minha irmã, olha, eu vou dizer, qual a sua igreja? É a Avenida Fábio, a primeira igreja. Tá bem. Eu fiz uma piada com ela, ela não gostou, disse, olha, tem um bode que corre, de lá para cá. E ela ficou, até chorou. Mas ela disse, vou orar por você. E eu me lembro bem que no dia da minha despedida, eu e o irmão José Saraiva de Brito, na igreja memorial, toda a primeira igreja estava ali para fazer uma festa de despedida para o Saraiva, e eu estava incluso para ir ao seminário, em 73. Então, queridos, ela chegou comigo e disse, tu não és aquele Sandy? Ela era minha freguesa lá, ela comprava na Casa Miramar. O esposo dela, o seu Dorceles Paiva, ela disse, eu sou agora crente. Eu não falei, ela chorou, eu disse, eu estava orando por você, mas não sabia que você já é crente, você. E o que você está fazendo? Eu vou para o seminário, louvado seja Deus. Ela era fortuna, não é, queridos? Mas olha, era uma bênção. Eu chorei naquele dia, naquela noite eu chorei. Então, queridos, é assim que Deus age. Nós podemos frutificar, e esses servos frutificaram, outros que vieram continuaram frutificando, trabalhando, expandindo esta obra, esta igreja, ela já cresceu muito em termos de membros, mas ela não pode cair, queridos, porque você está aqui, porque você está embasado na palavra, porque você tem um pastor novo. Esse pastor abençoado, o pastor Charles, ame o pastor, ajudem o pastor, unam-se e façam um trabalho de multiplicação desses irmãos. Frutificação de membros. Olha, queridos, Deus é realmente maravilhoso. Deus é maravilhoso, queridos, pode ter certeza disso. E eu digo a vocês que o texto que eu vi aqui diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eles fizeram isso, queridos. Eles fizeram isso. Foram criados, foram feituras de Deus para fazer esse trabalho. E esta igreja hoje completando 67 anos de existência. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, queridos. Nós podemos constatar na vida desses servos o néctar da vida cristã e agradecer a Deus pelos frutos que eles produziram na obra do Senhor neste lugar. Louvado seja Deus. Nós podemos crescer no pleno conhecimento de Deus. Não podemos parar, queridos. Eu fico pensando, quantos que a Bíblia fala, que queriam conhecer a Jesus, que queriam ter uma experiência com Jesus. Nicodemos foi um.
Ele era um dos principais da sinagoga. Ele foi de noite. Ele não foi somente para tirar suas dúvidas, não. Ele foi realmente para conhecer a Jesus. E ele pôde ouvir de Jesus: é preciso nascer de novo. Nós vimos, queridos, na palavra de Deus assim, pessoas que queriam conhecer a Jesus, por mais que soubessem que não eram nada. Zaqueu foi assim. Ele estava esperando o momento para ver Jesus, mas ele queria conhecer a Jesus propriamente. A Bíblia diz que ele estava lá quando Jesus chegou, a multidão era muito grande em Jericó, e ele subiu numa árvore. A Bíblia fala sobre isso. Quando ele subiu, Jesus olhou para cima e disse: desce depressa, porque hoje eu preciso passar a noite na tua casa. Olha, um cara que nem conhecia, ele era um mau elemento. Era, queridos, um ladrão. Roubava as pessoas, roubava no sentido hoje é propina, mas, querido, ele roubava, era um cara desonesto. Mas Jesus foi passar a noite na casa dele, e ele conheceu a Jesus. De manhã ele disse o quê? Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Queridos, é assim que Deus, quando nós conhecemos esse Deus e prosseguimos em conhecer cada dia, as bênçãos vão rodear a nossa vida. Para ter certeza, queridos. Nós ouvimos a mulher samaritana, uma mulher que criou um problema danado para não dar água para Jesus, aí no poço de Jacó. Mas depois que ela ouviu tudo, queridos, ela confirmou que aquele era o Messias. Ela correu na cidade. Eu sempre penso que aquela foi a primeira missionária daquele lugar, porque ela correu e avisou todo: vem ver, o Messias está aqui. Esse homem, ele falou tudo, falou até que não devia falar. Se tu tens 5 maridos, o que tens agora não é nem teu marido. Olha aí, queridos, vou dizer uma coisa para você: esse nosso Deus é maravilhoso. Então, aprofunde a tua vida, querido, nas raízes da tua fé, e frutifique para Deus, frutifique. Queridos, eu tenho uma alegria muito grande, porque eu estava ali na El Shaddai, passei 5 anos e 9 meses lá, depois saí para tratamento de saúde. Eu já contei isso, mas eu fico empolgado quando eu me lembro. Tinha um cidadão lá, ele é engenheiro, ele é uma pessoa fora de série, uma casa muito bonita, uma esposa muito especial, mas ele tinha uma vida terrível, ele bebia muito, queridos. Eu sempre falo isso, por onde eu vou, conto essa história dele. O nome dele é Lúcio Barleta Uchoa. Aí ele disse assim, procurando alguém, um pastor, para ele conversar. Aí disseram: tem um pastor ali que dá o Shaddai. Eu vi uma na última rua do Boné Azul. Aí ele chegou lá, falou: seu pastor? Sou o pastor Sandinho. Posso entrar? Pode. Pastor, ele quase chorando, era um cara forte, mas ele estava magro, a mulher tinha deixado de fazer 15 dias. Ele não sabia cozinhar, não fazia nada, e estava passando fome. Só que a esposa dele era maltratada, ele convidava os amigos, comprava 10 pacotinhos daqueles de cerveja e bebiam, e quando ela terminou bebendo e comendo, e ela fazendo churrasco e tal, e ela não aguentou mais, e ele maltratava ela. Ela disse, juntou as coisas tudinho, foi para a casa de uma amiga, estou separada dele. E ele passou 15 dias, tinha uma filhinha lá, que agora está moça, e o filho que ela tinha dele,
estava com ela. E o que é que ele fez? Ele foi procurar alguém para conversar. Ele disse: pastor, eu errei. Olha, eu vou lhe dizer, eu sou errado. Eu estou alguns dias sem beber, porque eu pensei que eu errei. Não. E eu quero lhe dizer: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu digo: não adianta. Porque se tu vem aceitar Jesus para depois, quando ela voltar, tu volta a beber de novo, não adianta. Tem que aceitar Jesus, tu tem que primeiro fazer uma decisão para não beber mais. Conversei com ele. Aí ele chorou, foi buscar a mulher veio, conversou com a gente, levei ele para ela conversar com Terezinha, e nós ficamos conversando ali. E ele dizia: pastor, fale para ela, eu vou mudar, eu quero que ela volte, eu amo essa mulher. Você vai mudar? Vou mudar. Olha, sinceramente, eu estou lhe falando que eu vou aceitar Jesus, mas o senhor está até pensando que eu não vou. Não, eu acredito, mas tu tens que primeiro consertar a tua situação. Queridos, orei com ele, dei muitas palavras, li a Bíblia com ele. Ali ele ficou e eu trouxe a mulher da cozinha, ela já estava com Terezinha lá, veio para a sala. Eu falei: perdoa eles. Não perdoa, quem perdoa é só Jesus Cristo. Eu posso desculpar ele, mas perdoar não. Aí desculpou, daqui a pouco ele disse: manda ela me dar um beijo. Eu não dou beijo, coisa nenhuma. Queridos, a mulher estava irredutível. Mas a conversa foi se alongando, Aí eu disse: olha, queridos, vocês podem me ouvir um pouco, eu vou ler um texto da palavra, vou conversar. Aí comecei a contar de novamente a história para eles, como é a mudança que devia haver na vida deles. Aí eles ouviram, e ela disse: eu vou viajar, isso era quinta-feira, viajar sábado para o Amapá, vender Mary Kay. Aí pediu: pelo amor de Deus, não vai, deixa o menino comigo. Não, eu vou, ele vai comigo. O menino dele, pequenino. Quando foi à noite, teve um culto das mulheres da igreja Batista El Shaddai. Terezinha convidou e ela foi naquele culto. Ela ouviu a mensagem daquelas mulheres. E ela de manhã, no sábado, ela apareceu, já estava saindo para fazer uma visita, ela aparece, ela e ele de bermudão, um sandalhão bacana, todo cheiroso, e ela também, balançando a mão assim, melhorou. Queridos, até hoje, 2 semanas depois ele aceitou Jesus, não perdeu mais um culto. Queridos, ele era um homem veterano, mas hoje ele trata da família diferentemente como tratava naqueles dias. Ele ama a esposa, ama os filhos. Ele está em Belém nesse momento, passando uns dias com a sua família, e tem alcançado os seus familiares, porque quer queira, quer não, italiano gosta de um vinho, gosta de uma bebida, não é? Mas os irmãos dele estão se achegando para Jesus Cristo. E eu disse: isso é frutificar. Eu estava vendo aqui um texto que me faz pensar neste jovem. Vê se eu acho aqui, queridos. João capítulo 8, versículo 31. Acho que é isso. Versículo 31. Capítulo 8. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Diz assim: onde é que eu estou? 36, acho que é 36. Ah, sim, 36, não é 31 não. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto eu li
naquele dia para ele. E a bênção na vida dele chegou. E hoje ele é servo. É o nosso tesoureiro na igreja. Ele estava lá na El Shaddai, mas eu vim para Infraero. Ele passou um tempo por lá, disse: pastor, não me acostumo, vou para Infraero, está conosco. Louvado seja Deus, queridos. Então, coloque isso no teu coração. Aprofunde a tua raiz no Senhor e frutifique. Como eu disse, esta igreja tem tudo para ser bênção neste lugar. Vocês têm um grupo de irmãos, um coral maravilhoso, pode gravar, queridos. É lindo o coral. O maestro nem fala. Pudesse levar e levar lá para Infraero, não posso. Mas, queridos, pense nisso. Essa igreja é uma bênção, vocês têm um pastor que é uma bênção, vocês têm um projeto de bênção para o crescimento desta igreja. Frutifiquem para o Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos?